Olá pessoal, tudo bom? Será que Jair Bolsonaro é realmente patriota como ele diz? Nos acompanhe neste vídeo. Para falar do pseudo patriotismo de Jair Bolsonaro, nós temos que ir lá no período da ditadura militar, entre 1964 a 1985. Antes disso, eu quero deixar claro meu posicionamento em relação ao aspecto político no qual eu pertenço. Eu sou de centro-esquerda, sou um social-democrata, defendo a democracia de unhas e dentes e sou contra regime ditatorial, seja ele de esquerda ou de direita, tá? Bom, o Bolsonaro cercou-se, de muitos militares no governo, mas não segue aquilo que o militarismo brasileiro seguiu na época da ditadura militar. Por quê? A ditadura militar ela foi horrível em relação à perseguição política. O PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, ele foi extinto nesse período. Todos os partidos de esquerda foram extintos, né? Havia censura em relação à imprensa. A imprensa não podia falar mal do governo, né? Não é falar mal, na verdade, é falar dos aspectos negativos de um determinado governo. Houve perseguição, pessoas morreram, mais de 400 pessoas morreram no período da ditadura militar no Brasil. Esse foi o aspecto ruim do período militar brasileiro, mas teve o aspecto bom, o aspecto positivo. Nunca antes na história do Brasil se investiu tanto em estatais. Foi o período áureo das estatais no Brasil. E o período áureo também dos concursos públicos. Nunca houve tantos concursos públicos no Brasil quanto no período da ditadura militar. Inclusive a minha avó ingressou na prefeitura de São Paulo naquele período, em 1969. Os militares brasileiros daquele período, eles eram nacionalistas desenvolvimentistas, exatamente. Eles entendiam que para gerar mais empregos e mais renda para a população, deveria investir em infraestrutura, e foi o que eles fizeram de forma maciça. Criaram a maior represa hidrelétrica do mundo, a Itaipu, que na época ela era a maior do mundo. Ainda é hoje em fornecimento de energia. Só o lago que é um pouco menor que o das Três Gargantas na China, né? Mas ainda em produção de energia ela é a maior do mundo. Construiu a ponte Rio-Niterói, que foi inaugurada na década de 70. Houve vários investimentos em infraestrutura. E com isso, a população mais pobre ia trabalhar na construção civil, né? Ia gerar emprego e renda para as pessoas mais pobres. Desta forma, em 1974, quando ainda era ministro da Fazenda, Delfim Neto, o Brasil crescia 14% ao ano, o PIB crescia 14% ao ano. Esse período foi conhecido como o milagre brasileiro, de tanto que o Brasil cresceu, de tanto emprego que o Brasil gerou. Lógico que com esse processo de emprego e de consumo aumentou a inflação, que chegou em 74% a 19%. Isso por quê? Quando você aumenta muito a demanda, diminui a oferta, os produtos aumentam no supermercado e com isso gera inflação, né? E o Brasil não estava preparado para um aumento tão grande do PIB naquele momento. E com isso também, com esse processo de investimento em infraestrutura, começou um maior período de endividamento brasileiro, chamada dívida externa brasileira, feita em dólar. Quando o governo pegava em dólar lá fora no exterior e investia aqui no Brasil. Lógico que tem as duas faces da moeda. O crescimento econômico também gerou inflação e gerou uma dívida externa brasileira altíssima naquele período da ditadura militar, né? Mas sem o Estado investir na economia não há possibilidade de crescimento econômico. Ou você acha que pela livre mão do mercado, o mercado vai investir no Brasil? Daí o Bolsonaro vem em 2018 numa campanha sem nenhum projeto para o Brasil de desenvolvimento sustentável, de desenvolvimento econômico para o país e ganha as eleições e se acerca de vários militares, né? E a ala evangélica conservadora, mais reacionária que existe no Brasil. Bom, o que acontece nesse período? Ele entrega o Ministério da Fazenda, que se transformou em Ministério da Economia, para Paulo Guedes. Paulo Guedes da Escola de Chicago, um entreguista, né? Vendeu pré-sal para o estrangeiro, a preço de banana. Como ele se diz nacionalista, se não é desenvolvimentista? Se entrega tudo para os Estados Unidos. Bate continência ao governo estadunidense. Minha continência à bandeira americana.
É uma vergonha esse governo em relação ao desenvolvimento econômico do Brasil, né? Paulo Guedes não entende bolhufa de economia, vai afundar mais o Brasil com a reforma da Previdência, vai aumentar ainda mais o desemprego, o Brasil não vai deslanchar enquanto o governo não investir em infraestrutura do país. Não adianta privatizar tudo. O mercado não investe no país. Quem investe no país, quem tem maior interesse no país, é o próprio Estado Nacional, o governo. E desse ponto de vista, o Bolsonaro não é patriota, não é desenvolvimentista e não é nacionalista, de forma alguma. Muito obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade.